Fala vida boa, Silvio Farias do canal Techboard com mais um vídeo para você. Dessa vez vou trazer para você como você editar um desenho e diminuir de forma correta ou aumentar, você alterar o desenho de forma correta sem perder qualidade. Primeiramente, é essencial que a sua matriz esteja em EMB. Essa é a linguagem do Wacom. Sem ela fica difícil você alterar. Você consegue sim, claro. Depois eu vou ensinar você também essa parte de como você alterar um desenho em linguagem de máquina. Mas vamos começar pelo mais correto e mais simples. Eu vou abrir aqui uma matriz. Eu tenho essa matriz aberta aqui, ó, da borboleta, que é de minha autoria. Foi eu que criei esse desenho e vou mostrar para você como configurar. Você vai vir aqui em Edit. Quem tiver em português vai estar, eu creio que vai estar edição. Select by, selecionar por cor, e Stretch Type, tipo de pontos. Aí eu vou selecionar por tipo de ponto. E aqui nessa caixinha, o Wacom está me dizendo qual tipo de ponto eu coloquei nesse desenho. Eu coloquei o satin, que foi nesse preenchimento da borboleta, todo esse preenchimento lateral. Coloquei o zigue-zague, que foi o detalhe. O satin eu criei com a entrada A. Criei com a entrada A e coloquei o ponto satin, que é o ponto cheio. O ponto cheio é esse ponto aqui, ó. Esse. Aí o zigue-zague são essas bolinhas aqui, ó. Eu criei com essa ferramenta estrela e ele já me dá esse ponto automático, o zigue-zague. Daí eu configurei a densidade que eu queria. Depois eu criei esse ponto aqui, straight, é esse aqui, ó. Depois eu criei o ponto corrido. O ponto corrido é os pontos que eu boto por baixo para tirar o salto. Depois, esse ponto manual aqui, quem criou foi o próprio Wacom. Quando eu boto em centralizar, início e fim automático, aí ele cria um ponto inicial do bordado e manual e um ponto final. Mas esse ponto manual não foi eu que criei, não. Ele só existe aqui nessa lista porque o próprio Wacom cria um ponto inicial e um ponto final. Daqui a pouco eu vou mostrar a você. E esse último aqui é o ponto pé de flor. É todo esse contorno aqui, ó, que eu criei. Todo esse contorno é tudo ponto pé de flor. Aí quando você for editar um desenho, se você quiser aumentar ou diminuir a quantidade de pontos, que depende do cliente, né? Tem cliente que quer um desenho bem definido, aí você bota mais pontos. Quando ele quer um desenho mais ralinho, por questão financeira, que ele pede para ficar mais barato o bordado, aí você deixa ele mais ralinho. Por exemplo, aqui, ó. Vou selecionar por tipo de ponto o satin, o ponto cheio. Aí eu vou diminuir aqui. Você clica em cima com o botão direito do mouse, vem em propriedades e vem aqui em Fill Switch. Pronto. E aqui tem a porcentagem, se você quiser alterar por porcentagem, ou se você quiser alterar por milímetros. Eu vou alterar por porcentagem mesmo. Isso aqui é a divisão programada. Não, acho que tem aqui, nessas partes aqui, eu deixei ativado e deixei, ele normalmente já me dá com 7 mm. Eu baixei para 3 mm, mas você, se quiser diminuir a quantidade de pontos, você pode aumentar aqui também. Por exemplo, eu vou aumentar para 4 mm. E aqui na densidade eu vou botar 130. Toda vez que eu botar acima de 100, eu estou diminuindo a quantidade de pontos. Toda vez que eu deixar abaixo de 100, eu estou aumentando a quantidade de pontos. Aqui esse parâmetro é a densidade do ponto satin. Daqui a pouco eu vou mostrar a você o que é densidade. E esse parâmetro aqui é o tamanho do ponto. Aí vou apertar em OK. Aí note agora que ele caiu para 14.800. Eu vou desfazer aqui e fique de olho aí na quantidade de pontos. Ele estava assim, ó, 15.522. Depois que eu alterei, foi para 14.800. Eu vou mostrar agora a densidade do ponto para você entender o que é. A densidade do ponto é essa distância aqui, ó, de uma linha para outra.
Quanto mais afastado ficar aqui, menos ponto fica. E o tamanho do ponto é esse tamanho aqui, ó. Como eu tinha configurado para 3 mm e agora eu mudei para 4 mm, aí ele vai sempre colocar ponto de 4 mm. Aqui eu acho que tem mais de 4. Aí no caso ele vai botar 2 ou 3 divisórias, vai depender. Se couber 3 pontos de 4 mm aqui ele bota, ou 2,5, entendeu? Aí ele bota 2 de 4 mm e um ele bota pela metade. E assim por diante. Agora eu vou editar outro tipo de ponto. Eu vou vir aqui em Edit, selecionar por tipo de ponto, zigue-zague. Zigue-zague é todas essas bolinhas aqui, ó. Se eu quiser mais cheio, aqui, ó. Se eu quiser mais cheio aqui, eu boto menor, 0,70, por exemplo. Ele já encheu mais. Se eu quiser mais ralo, aí eu vou botar. Ele tava em 1 mm, foi o que eu tinha escolhido. Mas se eu quiser bem ralinho, ó. Opa, 1,5 aliás. Aí ele fica mais ralinho. Veja a forma que tava. Ele tava assim, o que eu coloquei. Aí esse aqui foi mais cheio e esse aqui foi mais ralo. Aí eu vou deixar mais ralo assim, que a gente tá querendo diminuir a quantidade de pontos, né? Aí ele tava em 14.800, caiu para 14.500 e pouco. Vamos selecionar outro tipo de ponto. Você vem em Edit, selecionar por tipo de ponto. Vamos para esse ponto straight. O ponto straight é esse aqui de dentro, ó. Esse preenchimento. Aí deixa eu abrir a caixa de objetos. Ele está me dizendo aqui que eu criei esse tipo de ponto com a entrada A e escolhi o ponto straight, que é... Cadê? Deixa eu ver onde é que ele está. Ele não está aqui, mas eu consegui colocar ele clicando aqui, ó, vindo em propriedades e selecionando aqui, ó, em switch tipo de pontos. Aí que eu posso configurar e mudar para o ponto que eu quiser aqui. Aí eu escolhi esse aqui, straight. Aqui é o tamanho do ponto. O tamanho do ponto é essa posição aqui, ó. O tamanho. E aqui é a densidade que eu escolhi, 1 mm. Essa distância de uma linha para outra. Se eu quero diminuir a quantidade de pontos, eu posso aumentar esse tamanho de ponto aqui. Eu vou botar 3,5 aqui, ó. 3,5. Ele estava com 2,5 mm e agora está com 3,5. E aqui eu coloco mais espaçamento. Acima de 1, ele afasta a linha aqui, ó. Eu vou mostrar a você, eu vou botar 2. Aí nota que está com 14.579. Ele afastou as linhas e também aumentou o tamanho do ponto. Aí diminuiu a quantidade de pontos que tem numa linha dessa. Aí caiu para 13.525. Aí vamos selecionar outro tipo de ponto agora. Selecionar por tipo ponto corrido. Ponto corrido é aquele ponto que eu boto por baixo para tirar o salto. A gente pode diminuir aqui também, ó. Porque eu já deixei ele em 2,5 mm, que é o tanto que o programa me escolhe para mim e borda no máximo da velocidade. Mas eu já botei com 3,5, ele borda bem também com 3,5. Aí eu vou botar 3,5 aqui. Opa, 3,5. 3,5. Aí nota que ele está com 13.500 e pouco. Esse vai diminuir pouco ponto, né? 13.286 agora. Aí vamos continuar. Edit, selecionar por tipo de ponto. Ponto manual. Pronto, agora chegou nessa parte aqui que eu queria mostrar para você. O ponto manual é só o início e o fim. Aí aqui ele não dá nem a opção de eu alterar, ó, porque é praticamente zero, é só uma marcação. Mas depois eu vou mostrar a você que não se edita ponto manual. E eu vou mostrar a você por quê. Vamos terminar logo essa parte aqui, que só falta um tipo de ponto agora. Selecionar por tipo de ponto. Stance Twist, é ponto pé de flor, é isso aqui, ó. Essa ferramenta aqui. É todo esse contorno desse desenho. Todo esse contorno aqui, ó. Inclusive essa parte da borboleta também foi tudo criado com ele. Aí aqui vai diminuir muito ponto. Aí você vai vir de novo com direito em cima, propriedades. E aqui outlines
Opa, cadê? Eu acho que ele tem alguma coisa agrupada aqui. Um minutinho só, deixa eu ver. Eu entendi o que aconteceu aqui, ó. Aqui é o seguinte: quando eu clicar em propriedades, ele não vai me dar um tamanho definido desse ponto, esses três, desse ponto pé de flor, porque eu coloquei duas densidades diferentes. Aqui na borboleta eu coloquei uma densidade e um tamanho de ponto, e aqui eu coloquei outro. Aí, como eu coloquei selecionar tudo, aí vai ficar uma densidade só. Aí eu vou ter que selecionar de novo o ponto e aqui dizer qual é o tamanho do ponto que eu quero. Vamos dizer 2 milímetros, e a densidade que eu quero, que é o espaçamento, a distância de um ponto para outro, que eu quero 1 milímetro. Deixa eu aproximar para você ver o ponto. Pronto. Aí, mas vamos diminuir a quantidade de pontos, né? Você vai em propriedades. Para diminuir a quantidade de pontos, você vai colocar aqui não, só no espaçamento, porque esse tamanho de ponto aqui ele não influencia muito não nesse tipo de ponto não. Você vai vir só aqui, ó, em espaçamento. Aí vamos dizer que eu vou botar 2 milímetros, tá em 1, né? Vou botar 2, aí ele vai afastar e vai diminuir muito a quantidade de pontos, ó. Caiu para 9.800. Dessa forma você diminui a quantidade de pontos sem diminuir o tamanho do bordado. O tamanho permanece o mesmo, só que o bordado, que era de quase 16 mil pontos, agora está com 9.800. Isso é se o cliente exigir um bordado mais barato para você. Se não, eu aconselho que você deixe na densidade que eu criei o bordado, porque é uma qualidade boa, já que o programa me dá, né? Que é de uma definição boa. A questão agora de tamanho de ponto, de tamanho de desenho. Continuando em MB ainda. Ou você seleciona ele todo e pega na diagonal, puxa para cima, ele aumenta o tamanho do desenho. Puxar para baixo é apertar e segurar, gente, em qualquer dessas 4 diagonais aqui, ó. Por que não aqui na horizontal e não na vertical? Se eu puxar só aqui, ele vai só aumentar na largura e vai deformar o desenho. Se eu puxar só aqui na vertical, ele também vai aumentar aqui nessa altura e vai deformar o desenho também. Quando eu puxo na diagonal, ele aumenta proporcional. Aí você pode aumentar o quanto você quiser e diminuir o quanto você quiser. Claro que seja bordável, né? Porque se você diminuir, por exemplo, um desenho desse que tem meio mundo de ferramentas, meio mundo de tipo de ponto diferente, para um desenho de 3 centímetros, aí você não vai ver bordado nada, vai embuchar tudo. Desde que seja um desenho, no mínimo assim, bastidor de 10 por 10, aí mesmo assim você tem que alterar algumas coisas. O ideal mesmo seria você diminuir desse bastidor 26 por 16 para bastidor 18 por 13. Esse seria o bom. E a outra forma de diminuir é você digitando, feito eu vou fazer agora. Eu tinha aumentado ele, né? Ele está com 30 centímetros. Aí o que é que eu vou fazer? Vou diminuir ele para bastidor 18 por 13 para você ver. Aí normalmente eu coloco no tamanho maior, que é esse que está em cima, 170 milímetros, que é 17 centímetros. Eu nunca boto o tamanho do bastidor, eu gosto de botar menos um pouquinho para ter uma folga. E a parte de baixo eu boto proporcional, no caso deu 55%. Aí tá ok. Só que também, antes de apertar em OK, ó, eu já posso zerar o Position, que é o centro do programa. Aí eu zero o Position e aperto em OK, porque foi uma coisa só. E aqui ele já está centralizado. Pronto, essa é a forma de alterar uma matriz que está em MB. Agora eu vou passar para você a forma de alterar a matriz que está em linguagem de máquina. Vamos salvar aqui. Vou salvar aqui no meu desktop em PES. Antes de salvar, eu tenho que virar a posição, né? Porque ele não cabe no bastidor assim. Eu tenho que vir aqui em rotacional e colocar 90 graus. Pronto.
Feito isso, aí agora eu posso salvar. Salvar como? Vou lá para a área de trabalho, eu vou salvar ele em PES, que é a linguagem da máquina Brother. Salvar e escolho logo o tamanho do bastidor, 18 por 13 e OK. Pronto, agora eu vou fechar esse e vou abrir ele na linguagem de máquina, que no caso é em PES. Ele está aqui, ó. Pronto, aqui se você quiser botar para bordar, como eu diminuí ele em MB, você pode botar para bordar, ele vai bordar bem. Agora se você quiser alterar a partir daqui, já em linguagem de máquina, aí veja a bronca que é aqui, ó. Ele já criou um monte de ponto manual que não é editável. Ó, muito ponto manual. Entendeu? Aí se você quisesse alterar esse desenho, deixar ele menor, por exemplo, sem deformar o desenho, você teria que apagar todos esses pontos manual que você faria por aqui em edição, ó. Selecionar por tipo de ponto, selecionar o ponto manual, e daí você apagaria isso aqui. Só que olha a bronca aqui, ó, quando você apaga, aí você teria que recriar toda essa parte aí que você apagou. Aí eu aconselho a você refazer o desenho. Algumas vezes dá, entendeu, gente? Eu já peguei desenho já que tem pouco objeto, que dá para você consertar. Você apaga os pontos manual e recria poucas partes. Aí rapidinho você faz. Mas muitos desenhos não dá. Feito esse desenho que tem muito objeto, é complicado. Aí não aconselho. Se você for aumentar ou diminuir um tamanho de um desenho que seja pouca coisa, 10, no máximo 15%, você pode fazer isso que ele vai aceitar. Eu já fiz até na máquina de bordar. Eu não trabalhei com essas máquinas caseiras, sempre trabalhei com máquina industrial. Na máquina industrial a gente consegue diminuir ou aumentar o desenho na própria máquina, sem precisar mexer no Wilcon. Aí na máquina mesmo eu colocava, diminuía 15%, 10%, 12%, ou aumentava e a máquina bordava. Bordava bem, normal, né? Só que se você fizer isso muito, por exemplo, diminuir 50%, 40%, aí já não fica bom. Já começa a deformar o desenho. Aí eu aconselho ou você ter a matriz em MB para poder alterar, ou você tentar fazer isso aqui, apagar os pontos manual para recriar as outras partes. Se você vê que não vale a pena, você recria todo o desenho. Agora eu vou mostrar a você esse ponto manual, como eu teria que editar, se eu fosse editar sem apagar o desenho, sem apagar o ponto, né, para recriar. Vamos lá, vamos dizer que eu ia começar por aqui, ó. Primeiro, para editar esse aqui, ó, 242 pontos. Aí vamos dizer que eu vou editar esse aqui. É melhor mostrar aqui, eu criar dois pontos igual. Deixa eu mostrar aqui, é melhor para você entender. Isso aqui é um ponto criado com a entrada C. Esse é um ponto criado com a entrada C e já entrou para mim automático o ponto cheio, que chama também de satin. Aí o que é que a máquina faz quando converte em linguagem de máquina? Então, vamos dizer que ela escolheu esse tipo de... Eu não sei como é a sequência que a máquina faz. O que ela decide é selecionar para converter em ponto manual e o porquê ela não seleciona alguns, feito esses aqui, ó. Esse aqui ela não converteu, esse aqui eu posso editar. Todos esses desenhos que tem o desenhozinho da ferramenta e tem o tipo de ponto, eu posso editar normal como eu editei em MB. Eu não entendo porque ela converte esse ponto manual. Esse ponto manual é o seguinte: eu vou converter esse tipo de ponto aqui, vou fazer ele em ponto manual e vou mostrar a diferença de um tipo de ponto para o outro. A ferramenta de ponto manual é essa aqui, ó. A máquina de bordar faz o seguinte: ela pega o ponto que tem a ferramenta que foi criado com a entrada C
e que pode ser editável e converte nesse tipo de ponto que ele trabalha assim, ó. Dá um ponto aqui, dá outro aqui, ó. Aí um ponto aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. E assim por diante, eu vou até terminar. Eu vou terminar ele todinho aqui para mostrar a diferença a você. Pronto, terminei. Vamos dizer que a máquina pegou um ponto igual e converteu em ponto manual, feito esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto feito pelo Wilcon e esse aqui é o ponto que a máquina converte em ponto manual. São igual os dois, só que são formato diferente, tipo de configuração. Eu vou mostrar aqui para você. Se eu quiser editar esse tipo de ponto que tem o desenhozinho da ferramenta e tem o desenhozinho do tipo de ponto, eu venho em propriedades aqui, ó, e posso alterar aqui a largura dele aqui, que é o tamanho do ponto. Por exemplo, eu vou botar 1 milímetro. E ele já converte todas as carreirinhas, tudo de uma vez só. E vou alterar também a densidade. A densidade é essa distância aqui, ó, de uma linha dessa para outra linha. Essa diferençazinha aqui é a densidade, que se altera aqui, ó, em Fill Stitch, ou em porcentagem ou em milímetro. Eu vou alterar em porcentagem mesmo. Aí aqui você, se você quiser aproximar, deixar mais cheio, aí você bota abaixo de 100. Se você quiser deixar mais afastado, você bota acima de 100. Aqui eu vou deixar mais cheio, mais próximo. Ó, aí ficou bem cheinho. Deixa eu desfazer aqui que ficou muito cheio. Na verdade não é, eu não posso botar ponto aqui não, aqui é em porcentagem, eu fui errado. É 80%. Não é ponto 80 não. Pronto. Ele tava assim. Ele tava assim, eu vou botar 80% agora. Pronto, 80% já ficou mais próximo, mas eu vou deixar mais próximo ainda. Vou deixar 50%. Pronto. Aqui eu posso alterar a hora que eu quiser, quando ele está com o desenhozinho da ferramenta e quando ele está com o tipo de ponto. Quando ele está em ponto manual, ele não tem esses parâmetros, ó. Não tem a opção de eu alterar, entendeu? Veja aqui, ó. Veja a opção desse. Tá vendo que me dá aqui, ó. Impulso C, aqui é onde eu altero esse tamanho aqui, ó. Eu vou voltar para o tamanho que estava, 3 milímetros. E aqui em propriedades Fill Stitch é aqui, ó. 100% é o que estava. É essa densidade, a distância de uma linha dessa para outra. E aqui no ponto manual eu não tenho esses parâmetros para alterar. Ele só me dá o tamanho do objeto, ó. Mas eu não vou alterar o tamanho do objeto, porque se eu for alterar um desenho, eu vou selecionar tudo, Ctrl A, e alterar o tamanho do desenho, e não o tamanho de um objeto só. Se eu tentar alterar o tamanho de um objeto só, eu vou fazer errado o bordado. Entendeu? Aí não se mexe no tamanho do objeto, não. Isso aqui tem que permanecer do mesmo jeito, você não pode mexer aqui não. O que você tem que mexer é nos parâmetros do ponto, que aqui não tem, no ponto manual não tem. Aí como eu faria se eu quisesse alterar um ponto manual? Vamos lá. Primeiro eu vou alterar esse que está em MB. Vamos dizer que eu vou deixar os 50, né? Que é mais cheio. Pronto. Se eu quiser alterar esse aqui para ficar cheio, feito esse, veja só a dificuldade. Vou colocar ele em cima porque eu tenho que ter uma linha guia para eu saber a distância do ponto. E eu vou editar ponto a ponto. Eu vou mostrar aqui. Você vem aqui em edição e daí você vai editando o ponto, ó. Cada pontinho preto desse aqui, ó, é um ponto. Aí você vai ter que editar de um por um. Aperta Enter para confirmar o que você fez. Aí daí você vai afastando os outros. Lá no final vai faltar. Aí você vai ter que criar mais pontos. Porque claro que ele está mais cheio, ele está com mais pontos, né? Aí você vai ter que criar mais. Vou terminar aqui para você entender.
Sempre fala um pouquinho e aperta Enter para confirmar o que você fez. Aqui acabou os pontos, né? Mas você pode editar, ó. Quando você clicar na linha com o botão esquerdo, você cria um ponto reto. Se você quisesse um ponto curvo, tinha clicado com direito, mas aqui é tudo ponto reto, né? Eu cliquei com um esquerdo. Aí você vai assim, ó, clica, adiciona, aí de novo, ó, ponto reto em cima da linha, criou, afasta, aí ponto reto. Deixa logo ele para cá. E daí você vai criando e adicionando. Cada vez que você clicar em cima da linha, ele cria um ponto reto. Aí dá para você fazer essas voltas aqui, ó. Estão entendendo agora, pessoal, porque é complicado você editar ponto manual? Porque ninguém edita ponto manual? É por causa disso, ó, porque você tem um trabalho muito grande para você editar o ponto manual. Ele é editável, você consegue editar, mas ele dá esse trabalho todinho aqui, ó. Veja aqui um objetozinho pequenininho desse aqui, ó. Esse aqui eu vou apagar. Um objetozinho pequenininho desse aqui, eu tive esse trabalho todinho, ó. Sendo que para eu recriar esse objeto aqui, ó, vou mostrar você. Eu vou recriar no Wilcon. Veja o meu trabalho de recriar aqui no Wilcon. Eu vou pegar a ferramenta entrada C, clicar no começo, clicar no final e apertar Enter. Pronto, já recriei o objeto, ó, o mesmo objeto. Aí eu quero botar mais cheio, feito ele tá aqui. Eu venho em propriedades, venho aqui é tamanho de ponto, aqui ó, densidade, deixa eu ver, é mais cheio, eu vou botar menos, boto 50. Ok, pronto, já está recriado, entendeu? É por isso que a gente prefere recriar o desenho do que editar desenho em linguagem de máquina. É isso aí, pessoal, se inscreve no meu canal, dá o like e ativa o sininho. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Valeu e até mais!